Eu estou voltando porque caiu ou o link, eu não sei o que Não, mas aconteceu volta aqui. lá Não, ele desligou, tá? É? Então eu vou, depois eu posto, como eu marquei o 2 dá para continuar. Eu vou voltar um pouco. Então eu estava Tá. explicando sobre as casas dentro do método muito simplista, né? Para apresentar cada uma das casas, das 8 casas. Então a casa um é do trabalho, ligado à água. A casa 2 é ligada à terra, é ligada a relacionamento, mas de casal. A 3 é ligação com ancestralidade, tem a ver com uma criatividade nesse sentido, de você ser produto de alguma coisa. Tá? A casa 4 é madeira também, porque trovão é madeira. A 4 é vento, é madeira também, que é prosperidade. A 5 é a casa onde todos os setores se reúnem, que tem a ver comigo, com eu, tá certo? A casa 6 é a casa de metal. A casa de metal é uma casa céu. Céu é amigos. Eu ia falar pulmão, intestino grosso, desculpe, mas eu tenho que cortar informações, né? Porque também tem a ver com isso, tá bom? Então, se você tem algum problema em algum órgão, a gente procura casas que tem a ver com a gente. Então, o que tá bom na gente, tá bom na casa normalmente. O que tá ruim na gente, tá ruim na casa. Então, a gente tem uma afinidade com a casa. E a casa pode reforçar esse sintoma também. Então, por exemplo, a casa do trabalho mantém a gente trabalhando. É uma coisa boa? É uma coisa boa. Leva a algum lugar? Nem sempre, tá? Ela só pode deixar você trabalhando o resto da tua vida. Você não vai ter sucesso nunca. Que é a casa do fogo, que é a casa 9. Tá bom? Então, os rins teus podem te dar força de trabalho, que isso é bom, tá? Mas o teu coração, o teu fogo não tá bom o suficiente para te dar sucesso. Isso é ruim, porque a gente tem que transitar, né? Em todas as casas. Todas as casas precisam estar boas em determinadas épocas do ano, vou deixar bem simples, e em determinadas épocas da nossa vida também. Então eu estava na casa 7 que é a do metal, do céu, do pai, que é relativa a amigos. 6 desculpe. A 7 é a do lago, que é metal também. Tá? Que é criatividade, ou criatividade cabeça, ou criatividade filhos mesmo. A 8 é a casa da espiritualidade, porque é ligada à montanha, que é uma outra aparência da terra. Então, montanha tem a ver com altar, que é onde o pessoal punha incenso, fazia. É o ponto mais alto, né? Então, você está ligado ao céu, é o altar. E a 9 é a do sucesso, que eu já tinha falado. Então, cada uma das casas tem a ver com uma força, um tipo de energia, uma vibração. Então, a casa um eu vou dar um exemplo simples, que é a casa da água, ou é preto ou é azul escuro. Tá certo? Mas eu quero ter um ambiente preto, nem sempre, né? Azul escuro, também nem sempre. Então, o que você pode fazer para reforçar essa casa que às vezes está fraca? Tá? Bem simples. É você colocar muito metal ali dentro. Você não precisa colocar água em si. Você pode, conhecendo a regra de geração, então, o fogo gera a terra gera um metal gera água. A água gera madeira e madeira gera o fogo. Então essas mesmas casas de 1 a 9 aí que a gente tem no pacoado pré-natal, que a maioria usa, você tem uma forma de geração da energia. Tá certo? Que você tem que conhecer para poder usar as regras de que o pessoal usa também em medicina chinesa, que é a mesma coisa, né? Você usa o quê? Você usa este conhecimento e das regras de geração e controle para ajudar
aquilo que é ruim, a diminuir, a podar, né? E aumentar aquilo que está fraco. Então, se você tem um ambiente muito pequeno, muito escuro, e você está num ambiente que você precisaria ter ele maior, que é o da prosperidade, por exemplo. Vamos lá, vamos jogar na casa lá da madeira do vento. Então, que precisa ser um lugar arejado, com luz, um lugar fresco, e você tem um lugar fechado, pequeno, a tua prosperidade também vai ficar limitada. O que você vai é incentivar aquilo. Então você sabe que ali não é só a madeira que vai incentivar o lugar, não é só o vento que vai incentivar o lugar. Sim, vai. Mas você precisa ter uma fonte de energia que é ligada à água, porque a água gera madeira. Tá? A água não é só o elemento água, não é só a cor água. Tá certo? Mas é assim, se você tiver um poço nesse lugar, ele te azara a vida. Quer dizer, nem tudo que é de água é bom. Tá certo? Água subterrânea embaixo da casa é péssimo. Poço dentro da casa também é péssimo. Então você tem que conhecer também isso. Então a geomancia não é só o conhecimento do Pacuá, do Feng Shui, do entendimento de geração e controle, tá? Porque existe contra-geração, contra-controle, e tudo isso você usa. E a pessoa que trabalha com o Feng Shui, ele tem que sentir a quantidade que é necessária para o lugar. Outra lei básica é aquela do Tai Chi, do símbolo do Tai Chi. Se você olhar ali no símbolo do Tai Chi, que é aquele do peixinho branco com olhinho preto, e do preto com olhinho branco, você vai entender o que eu vou dizer. O peixinho começa pequeno e depois tem uma cabeça grande com um pontinho da cor contrária, né? O que está falando ali? Que se você chegar ao extremo de uma coisa, ele vai cair no oposto. Então, se você gerar muito movimento num sentido, um excesso, ele vai jogar você no contrário, por natureza. Então eu falo assim, os remédios têm que ser ministrados de forma a você não gerar uma reação forte demais. Tá? Então essa geração forte demais faz você ir para o lado oposto. Então se você tem um sucesso demais, você vai cair no trabalho. Tá bom? Só para dizer isso, só para posicionar. Então existem diversas regras. Aquela que eu falei de norte e sul como boas casas para a porta de entrada são interessantes porque mas aí você tem que conhecer o movimento da porta, tá? Que é metal. Então nessa norte-sul você tem uma energia boa do metal. Como existe aquela leste-oeste que é a péssima do metal. Então se você entende que a energia do metal pode favorecer uma casa, a energia do metal pode agravar em muito a sua situação na casa. Tanto que casas mortais, né? Você tem essa leste-oeste ou casas intermediárias que são ruins também. Tem 4 casas boas e 4 ruins. E os graus intermediários, aquele de acaba uma casa e começa outra, então do 22,5 para, então você tira 2,5 para cá e 2,5 para lá. Então até 22 é uma casa boa. Esses 2,5 dessa que é ligada ao metal e que é norte, começa a ficar complicado porque ela pode migrar de uma para outra. Então ela desestabiliza a casa inteira. Isso é um grande problema, né? Porque a gente tem mais coisa negativa do que coisa boa. Tá? Você tem 4 casas ruins e 8 lugares intermediários ruins também. Você tem dessas 4 ruins, você tem 2 que são extremamente perigosas, que causam morte para a gente de dentro da casa.
E as outras duas que só atrasam tua vida. É melhor, né? Atraso de vida é aquilo que você tem você quer fazer um planejamento de alguma coisa, você não consegue. Você quer estudar, você não consegue. Você quer trabalhar, você não consegue. Você tem um projeto, você não consegue. Ele fica te barrando. Então você fica meio preso. Mas ele não te mata. E a outra não, a outra é mortal. Então desenvolve doença, desenvolve acidente. E as outras, né, são boas, tá? As outras 4 são boas, que é o norte, sul, leste, o norte e sul. Deixa eu ver aqui. Boas, nordeste e sudoeste. Tava certinho. Que são as casas boas. Então você tem que conhecer para poder harmonizar a tua casa interna. É claro que como é um assunto muito vasto, não dá para numa aulinha, mas pelo menos isso dá para você ter ideia. Tá? Então você pega a bússola, acha uma bússola confiável no mercado, uma que dê norte no norte, que às vezes é difícil. Tá? Eu já vi muita bússola que não bate, e já bati a minha bússola com o celular de muita gente que baixa o aplicativo e não bate também. Tá certo? Mas essa observação de norte, sul, leste, oeste que a gente aprende, de fazer a gente como bússola, ajuda. Esses de computador também acho complicado. Então a bússola regulada é legal de ter. Basicamente, o que a gente pode falar numa aula assim aberta é isso, tá? O interessante é que nem sempre uma boa entrada de casa quer dizer que você está posicionado num bom lugar para você. Então, além de ter a casa em si, tem você dentro da casa. O que quer dizer? A gente tem um signo pessoal. O meu signo básico é rato. Rato é madeira, a princípio. Mas eu sou de um ano que o rato é de metal. Então é o metal que vale para mim. Tá certo? Então os melhores lugares para mim são aqueles de terra, que terra gera metal, e do próprio metal. A água, o mestre falava assim, que é uma contrageração. Então eu posso também habitar em lugar de água. Então os meus lugares melhores são lugares nesta energia que vão me ajudar. Tá? Se eu for para um lugar de madeira, eu vou ceder minha energia para o lugar. Se eu for para um lugar de fogo, pior ainda, porque fogo destrói o metal. Tá certo? O fogão é o outro item. Também. O fogão tem a ver com a saúde da gente. Então, aonde está o acendedor é a direção dele. Então aí você tem as direções particulares, boas e ruins. Tá? Para prosperidade, para estudo, entendeu? Tem várias coisas, para relacionamento e tudo mais. Então a tua cabeceira da cama e onde está a cama, a cabeceira tem a ver com o botão do fogão. E o lugar da cama com a tua energia própria. Tá certo? Então você vê que é um estudo extremamente complexo, né? Mas o que eu acho interessante é assim: se você tem manifestação na tua casa, que eu acho legal de cortar, porque ela atrapalha a gente, você tem que achar o lugar aonde esta janela ou porta que se abre para essa linha leste-oeste estão, para você fechar. O fechar é fácil, porque você pode usar aquele espelhinho do Pacuá, o barrigudinho lá, para refletir a energia, tá? Então você põe na linha leste-oeste, você acha o centro da tua casa, traça uma linha leste-oeste e vê se tem porta ou janela nessa linha, tá? O 90 e o 108 e o 270 puros são piores. Tá certo? Mas você tem aquela variação. Então o ideal é não ter nenhum deles. Mas se tiver, você fecha.
para não ter manifestação na casa. Como eu só encontrei casa com manifestação, com coisa acontecendo, com perturbadores de diversos tipos, né? Não gente, porque não é gente mesmo, e não necessariamente sombras de pessoas, porque às vezes não é, é outro tipo de energia, tá? Você fechando diminui. Eu vou dar o exemplo de uma casa que aconteceu o quê? Quebrou um prato no meio da noite, sozinho, estourou. Tá? O que é isso? Entrada de energia que não devia estar entrando. Então aí o que você vai fazer? Você procura, tá? Então por isso que tem que ser um mapa bom da casa, né? Uma planta boa, com as medidas certinhas, para você, às vezes a linha passa rente a uma porta, rente a uma janela, e você tem que colocar ali para fechar. E aí depois para, as manifestações param, né? Então você tem que conhecer um pouco de geometria, claro, tá? Mas você tem que conhecer o sentido da coisa também. No meu entender, essa linha do Sol nascente poente é muito forte. É uma energia muito boa. Tá? O caminho do Sol. Muito bom, mas é muito forte. E isso faz mal pra gente. Então você tem que estar protegido disso. As duas culturas, como eu tinha falado, a indígena e a chinesa, têm isso em comum. Porque eles não gostam desse tipo de relação com esta linha. Então eles constroem os índios para lá ou para cá dessa linha, e o chinês não deixa você ter porta ou janela ali, nessa linha do demônio. É interessante isso, tá? E melhora bem a casa. Às vezes você tem briga interna por causa disso daí. Tá? Às vezes tem uma pessoa que é mais sensível, fica mais atrapalhada por causa daquilo, não consegue ter concentração na casa, não consegue desenvolver nada ali, porque ela percebe essa energia transitando. Tá certo? Como a gente lida com a energia sempre, então você sente isso. Eu falo assim, eu cheguei num ponto que eu ia dar o exemplo quando acabou o outro vídeo, que eu não acredito muito nisso, mas é assim, como eu sofri com isso, a gente começa a dar valor. Eu não acreditava que fisiologicamente uma energia que se parecia com uma pessoa poderia me atacar fisicamente nesse plano. Tá? É sistema de crença meu. Mas depois que eu tomei uma pancada dessa pessoa, entre parênteses, pessoa, porque eu estava modificando a casa e fechando da onde ela estava tirando a força do lugar, eu fui atacado, eu e uma empregada. E se eu não tivesse a empregada para confirmar a minha história, parece aquela coisa de doido, né? Tá? Parece aquela coisa que você tem a televisão estragada, o técnico chega e não mostra a coisa estragada, né? Mas é assim, eu tomei uma invertida do negócio que eu fiquei, né, preocupado com a situação. Eu falei, puxa, eu estou interferindo e ele pode interferir em mim. Como ele podia interferir também com as pessoas da casa. Tá? Então a gente fez um trabalho para roubar a energia do cara, que se apresentava como uma pessoa, um ex-habitante da casa até. Então a gente fechou. Ele diminui o poder. Tá? Porque a energia telúrica, a energia do chão é importante. Então aquilo que eu falei do poço, às vezes são veios d'água que correm também, às vezes são veios de energia. Uma vez eu fiz uma casa que estava muito perto de uma montanha e ela não tinha norte. Eu pegava a bússola, em cada parte da casa eu tinha um norte diferente. Tá? Então é veio de minério, de pedra da montanha, perto da montanha, em 30 metros da casa tinha uma montanha. Então isso interfere, então a pessoa não conseguia habitar, o dono da casa não conseguia dormir dentro da casa. Por sorte era de veraneio, e por sorte ele dormia num lugar fora da casa, porque ele não conseguia dormir dentro.
Então o que ele fazia? O bicho, nós somos bicho. O bicho sente determinadas coisas. Tá? Então às vezes você não gosta de dormir na tua cama, mas gosta de dormir no sofá. Às vezes, aí você vai olhar, não é só a direção, né? da cama, da cabeceira. É o lugar onde a cama está. Tá certo? Então você tem que ter esse tipo de conhecimento também. Estou vendo aqui, tem eu acho que é o Rafael que está. Oi, Rafa. Tudo bem? Então você tem que ter esse tipo de conhecimento e percepção para ver se você está sendo influenciado pelo lugar. Tá? Porque dá doença. A minha paciente inicial foi isso, uma menina nova, de acho que 15 anos no máximo. Os rins pararam de funcionar de uma hora para outra. E justamente na mudança da casa. Tá? E depois a gente vai somando, né? Porque você vai atendendo o paciente, que a pessoa mudou de casa, desenvolve doença. Então não é um processo longo. Tá? Não é uma coisa crônica, uma coisa de velho, né? É uma coisa de alguém que mudou para um lugar e a doença despertou. Um outro aluno meu, ele desenvolveu a doença, eu até achei estranho que eu fui fazer, né, a casa, fui olhar a casa para ele, e toda a mudança dele estava na sala. Eu falei, pô, você está há pouco tempo aqui, né? Ele falou, não, eu estou aqui há 7 anos. E o cara não tinha desfeito as malas dele da mudança, estava na sala. Louco, né? E aí o que aconteceu? A mudança para lá fez ele desenvolver uma diabetes ali. Então ele fala assim, eu não vou morar aqui. Quer dizer, já estava lá morando faz tempo já, né? Mas ele não conseguia mudar. A casa dele era todinha minada por água. O único lugar que ele conseguia dormir era dentro do quarto dele, num sofazinho. Ele não conseguia dormir na cama. Outra coisa que eu acho interessante é assim, como a gente lida com energia e você está mais aberto a sentir energia, dentro de um dos quartos tinha um vento que vinha do chão. Vento frio. Você passava a mão, não só eu, né? O dono. Pensei que tinha uma coluna de vento. Com janela fechada, porta fechada, e tinha uma coluna de vento no lugar. Tá? Ele mora aqui, ou morava, faz tempo que eu não vejo, perto da Marginal Pinheiros. Então ali tem muitos córregozinhos, né? Muitos córregozinhos. E isso interferia na pessoa. Tá? Então ele desenvolveu uma doença também, a partir daí. Tá certo? Então, é aquilo que eu estava falando. Pega no vídeo 1, depois eu vou subir para o YouTube os dois, que um complementa mais ou menos o outro, e eu dei as direções, né? Para calcular as direções, pelo menos da porta de entrada. Hoje eu aprendi como mudar a porta muito negativa. Tá? Mas assim, ela precisa de um convencimento muito forte. Então, além de mudar a porta, você tem que arrumar os ambientes para eles seguirem o que você quer que ele faça. Porque ele fica meio desnorteado, ele fica meio perdido. Então você ajuda a mudança da energia da porta, mas precisa mudar o ambiente interno também, tá? Eu vou desligar aqui. Valeu, obrigado, Massarioli. Até, eu não vi se foi você que deu os ok aqui, valeu, obrigado. Eu vou continuar aqui no Hangout, tá bom? Então é só seguir lá no canal do professor César Silva, lá no YouTube, tem mais coisa lá. Ou vem conversar comigo aqui no Hangout, pelo Face. Abraço, tchau, tchau.